pedindo que ela seja uma ferramenta nas mãos do Senhor, para que ela seja um canal de bênção para nós. Eu creio que o Senhor, quando Ele vem falar conosco através da Bíblia, Ele tem uma palavra geral para a igreja. Mas nós entendemos a voz dele particular para cada um de nós. Então que você possa ouvir o que o Senhor tem particularmente para você nessa noite. Senhor, nós queremos te apresentar a vida da Karina. Muito obrigada, Senhor, pela disponibilidade dela. Nós pedimos que aquilo que o Senhor colocou no coração dela, que seja bálsamo para a igreja, exortação, alegria, bênção, paz, e que assim como ela foi abençoada, que ela possa abençoar a igreja também com essa palavra. É o que nós te agradecemos e te entregamos em nome de Jesus. Amém. Eu vou o microfone mais. Graça e paz, igreja. Amém. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Gente, eu vim aqui, na hora que você me chamou, eu falei assim, eu lembrei do desenho de Moisés, eu vou falar assim, Nossa, eu tô vendo. tira as suas sandálias, Moisés, que esse lugar é lugar santo. É mentira, gente, é porque eu gosto de estar descalço para... E como eu tenho uma amiga que também gosta, a gente está junta nessa. Amados, mas eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês para trazer uma palavra. E eu sempre falo que a palavra que chega para nós, para que a gente possa transformar na vida do outro, sempre nos alcança primeiro. E me sinto muito alegre, muito honrada, porque na verdade eu vim devolver aquilo que eu tenho recebido. Essa comunidade de fé aqui, ela tem possibilidades muitos momentos especiais para mim, para minha família. Então, na verdade, servir aqui na El Shaddai, trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração primeiro, e derramar, e isso já é algo que a gente precisa estar atento, porque uma palavra que a gente recebe, de qualquer forma que for, e nos impacta, pode ter certeza, você tem que encontrar um caminho para transbordar. E isso aconteceu comigo. Eu recebi alguns meses atrás uma palavra do Senhor que me impactou e estava me queimando. E aí a Michelle falou, Karina, você leva a palavra? Eu falei, agora eu já sei onde eu vou levar essa palavra. E aí eu vim pedindo a Deus para confirmar essa palavra no meu coração, para eu trazer aqui para vocês. E Deus vem confirmando. Então, hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de aprendizado e um dia de gratidão. Amém? Então, estamos todos bem aí? Falam amém, só para ver que eu estou. Amém, beleza, glória a Deus. E se eu pudesse dar um nome para a palavra de hoje, seria uma das músicas que o irmão cantou. Que ele fala assim, mesmo diante da morte, eu prefiro ser fiel. Então, se eu pudesse dar um nome para essa mensagem de hoje, é isso. Diante da morte, eu prefiro ser fiel. Guarda isso no seu coração e vamos aí começar uma conversa. E na verdade, essa mensagem de hoje é uma conversa. Se a gente pudesse sentar numa roda, seria até melhor. Mas, irmãos, uma coisa que tem queimado muito no meu coração, e eu não sei como é que é para vocês, eu nunca... O que eu percebo? Eu acho que nós nunca vivemos num tempo onde a busca pelo que me importa, as minhas necessidades, o meu brilho, o meu lugar, a minha relevância tem sido tão forte. Eu não sei se vocês têm percebido isso? Essa busca do o que me importa, o meu lugar, a minha autenticidade, a minha relevância. Nós estamos vivendo num tempo que a busca por aquilo que é importante para nós é muito maior do que aquilo que a gente carrega. E isso é algo que nós precisamos ficar muito atentos. Então, eu fui despertada por essa palavra, porque eu fui uma dessas mulheres procurando o seu próprio brilho, querendo brilhar no mundo, e eu me perdi nesse caminho, assim como tantas outras que eu conheço, nessa busca que é uma busca que não é do Senhor, da gente ficar querendo ser, querendo aparecer,
E aí, entendendo que na verdade eu não tenho luz própria, entendendo na verdade que no fundo eu não tenho brilho próprio, eu fui lembrada no domingo, na mensagem que foi trazida aqui, mais uma vez, que isso é real. E o mais interessante é que a palavra que a Angélica trouxe e que cita João tem a ver com exatamente com isso. Porque quando foi lido aqui a mensagem de domingo, a palavra falava sobre João Batista. E naquele momento, na leitura que José Marcelo, gente, eu sou péssima com o nome, né? Que o irmão José Marcelo ministrou lindamente, falava de João Batista. Sabe o que ele falou? E que saltou os meus olhos naquela leitura? Que João Batista, ele veio, mas ele não era luz. Ele veio testificar da verdadeira luz. E eu quero falar para você, você e eu não temos luz própria. Você e eu não temos um brilho próprio, mas a gente tem a responsabilidade de ser espelho e reflexo da luz verdadeira deste mundo que é Cristo. Amém? E para a gente então começar, pega a Bíblia de vocês, abre aí Mateus 5. Mateus 5, 14 e a 16. Vai achando e vai dando um amém para eu saber o que vocês acharam. Ô, gente, não olha para essas luzes piscando, tá? Não se incomodem, porque eu vejo que tem muita gente assistindo. Olha para a palavra agora, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, Mateus 5, versículos de 14 a 18, a 16. Amém? Vamos ler? Nós vamos desvendar esse texto aqui hoje juntos. E a palavra diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Estão seguindo aí, irmãos? E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos aqui diante de Ti, na Tua casa, Pai, lendo a Tua palavra, que é a Tua verdade, que precisa nos atravessar para que em nome de Jesus nós possamos seguir nesse mundo conforme a Tua vontade. Senhor, me usa apenas como instrumento e ferramenta Sua. Ó Pai, que eu possa aqui falar e transbordar e chegue aos ouvidos das pessoas que precisam ver essa palavra da forma como elas precisam, para que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Pai. Que a Sua palavra, a Sua verdade venha nos exortar, venha nos libertar, venha nos transformar e nos encorajar a seguir segundo o Teu propósito. Amém. Amém. Então vamos lá, amados. Quando a gente lê esse texto, o início dele fala: vocês são a luz do mundo. Na versão de vocês está assim também, tá? E aí, a gente de alguma forma, a gente cria uma convicção disfuncional de que na verdade nós somos a luz. A gente acredita que nós somos a luz. A gente acredita que a gente é tão maravilhosa, tão essencial, tão importante, tão magnânima, que nós realmente temos luz. E isso é uma verdade diabólica. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu e você não temos luz própria. A luz que nós precisamos brilhar nesse mundo, na verdade, é uma luz que nos atravessa, que é Cristo. Porque é através do conhecimento desse Cristo e dessa palavra que em nós vai ser acesa a tal luz que Ele vai colocar no lugar estratégico para brilhar e transformar vidas. Só que o tempo todo, nesse mundo, nós estamos sendo convencidos de que nós somos o suficiente, que nós temos o suficiente, que aquilo que a gente carrega na terra é muito mais importante do que aquilo que nos atravessa vindo do céu. E isso é uma estratégia para tirar você do centro da vontade do Senhor. Isso é uma estratégia para te iludir, para te colocar no centro e tirar Deus do centro. E eu estou falando isso, gente, porque eu fui uma dessas mulheres. Eu fui uma dessas mulheres que de alguma forma, inclusive ensinou outras mulheres
que aquilo que elas são suficientes. Mas não somos. Nós não somos suficientes e nunca seremos. Nunca seremos. Diz a mulher que há um mês atrás estava fazendo uma série de palestras e no final gritava assim: eu sou o suficiente. Já estava lá. E eu não estou contradizendo isso. Porque na verdade você é suficiente, você já tem o suficiente, já carrega o suficiente para cumprir o seu propósito nessa terra, amém? Mas você não é autossuficiente. Você não veio aqui para caminhar sozinho somente com aquilo que você carrega, porque isso que você tem dentro de você precisa ser ativado. Para quê? Para que em algum lugar, para um grupo específico de pessoas, você pode iluminar os caminhos dela de uma forma que as leve para os céus. Esse é o nosso propósito. E há um tempo atrás, eu recebi uma palavra. Eu no Instagram, porque o Instagram é muito de Deus quando você sabe usá-lo, né, Instagram? Mas eu recebi um vídeo de uma pastora uns 2 meses atrás, contando uma história. Nesses 357 vídeos que você recebe por dia, o algoritmo dessa vez acertou em cheio. E aí veio uma história que queimou meu coração e me atravessou. Como é que a Angélica fala do Tramontina? Corte rápido. Então ela veio, porque a mensagem primeiro atravessa a gente, né? Depois chega em vocês. E essa história é uma história de um evangelista. Eu não sei quantos vocês conhecem. Alguém aqui já viu a história de John Harper? Alguém conhece? Gente, se ninguém conhecer, eu vou achar um máximo. Eu me achava, vou até achar que eu brilho mesmo. John Harper, gente, era um pastor batista escocês, um grande evangelista, que viveu há muito tempo atrás. E eu recebi um vídeo contando a história deles e eu falei, eu preciso compartilhar sobre essa história, porque ela tem a ver com isso, sobre essa nossa necessidade, essa nossa busca e de acreditar que o que a gente tem, o que a gente é mais importante do que a gente carrega. E que tem a ver com a música que o irmão cantou, que fala que diante da morte eu prefiro ser fiel. Presta atenção nessa história com seus 3 ouvidos, tá? Esses 2 aqui, ó, e o coração. Porque eu tenho certeza que assim como ela me impactou, vai impactar vocês. Então, John Harper, deixa eu contar para vocês. Ele era evangelista, um pastor batista escocês, e ele pregava o evangelho de uma forma muito veemente, e dizem que ele transpirava amor. Então eu vou contextualizar um pouco para vocês entenderem a história desse homem. Ele passou por muitos desafios, como todos nós, mas aos 14 anos ele se converteu ao evangelho. E aos 18 ele entendeu o seu chamado e já começou a pregar o evangelho. Em 1890 ele já era descrito como o maior pregador ao ar livre da Escócia. E ele tinha aí por volta, não sei, fez as contas aí, gente, nem sei, mas ele era novo. Mas ele era um grande pregador. E olha só, em 1904 ele casou com uma mulher que se chamava Anne, alguma coisa que eu não lembro. 2 anos depois ele teve uma filha, e nesse dia, quando a filha dele nasceu, a mulher dele teve uma complicação no parto por conta da tuberculose e ela veio a falecer 5 dias depois. Então ele ficou viúvo com 30 e poucos anos, com uma menina no colo, e dizem que a angústia e a tristeza dele foi tão, tão profunda, que se fosse talvez você e eu, a gente ficaria imerso muito tempo nisso, mas ele resolveu aprofundar ainda mais na comunhão com Deus, na oração, e dizem que a pregação dele se tornou mais viva, mais eficiente e ganhou mais almas a partir disso. E olha só que maravilhoso, por conta da forma como ele pregava e da luz que atravessava esse homem e chegava nas outras pessoas, muitas almas eram ganhadas o tempo todo. E ele foi chamado para uma igreja em Chicago, uma grande igreja na época, para fazer uma série de reuniões evangelísticas, pura e simples, falar sobre o evangelho. E foi tão maravilhoso que em vez de 3 semanas ele ficou 3 meses, e depois ele voltou para Londres, para a casa dele. Sabe o que aconteceu? Logo depois a igreja chamou de novo ele para voltar. E aí ele se preparou para voltar.
Então, no dia 10 de abril de 1912, Harper pega a sua filha de 6 anos, a sua sobrinha, e entra naquele que foi o navio mais famoso de todos os tempos. Qual navio? Titanic. Vocês viram, né? Já sabem como é que é a história. Ele entra no Titanic no dia 10 de abril. E dizem que durante várias ocasiões, naqueles dias de viagem, que foram poucos, foram apenas 4, ele foi visto várias vezes, em vários lugares, em vários momentos, falando do Evangelho naquele caminho. Gente, eu nem cheguei no ápice dessa história, mas eu preciso que nesse momento você faça uma reflexão. O que você tem compartilhado nos caminhos que você tem percorrido? O que você tem compartilhado nos lugares onde você se assenta, nas mesas onde você se encontra, nos lugares onde Deus te colocou, te plantou? Quais são as histórias que saem da sua boca? Da perda da sua esposa, das dores que você tem, dos desafios que você passa, da falta que você tem? O que você tem falado para as pessoas nos caminhos que você tem trilhado? De um lugar para o outro. Presta atenção. O que você tem falado diz muito sobre aquilo que você carrega e o que você tem sido a sua prioridade no seu dia a dia. Pois bem, dia 14 de abril chegou, o dia amanheceu, ensolarado, tudo legal, e no final do dia, o Titanic então se choca com o iceberg. E aí vocês já sabem, quem assistiu o Titanic aqui? Levanta a mão. Então você já sabe o que aconteceu, né, gente? Foi um caos. Foi um caos. O capitão grita: gente, coloquem os coletes salva-vidas de vocês. Mulheres e crianças no bote salva-vidas. Só que qual era o problema? Não existia. Vocês viram o filme, vocês sabem, né? Não existia número de botes salva-vidas o suficiente para o número de pessoas que estavam naquele barco, que era em torno de 2.400 pessoas. Então, mulheres e crianças na frente. John Harper desce na sua cabine, segunda classe, pega a sua filha no colo, envolve ela numa manta, pega a sua sobrinha, coloca a sua filha no colo de uma mulher dentro do barco, despede dela e fala: filha, em breve nós nos veremos. Coloca a sua sobrinha dentro do barco. Ele sai da beirada e sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a gritar: você é salvo? Você conhece Jesus? Você é salvo? Você é salvo? Quem é salvo? Mulheres e crianças e não salvos do bote. Não sou eu. Essa é uma história verdadeira. E aí as pessoas começam a pular na água, naquela água fria, naquele caos e naquele desespero, procurando alguma coisa para agarrar, para sobreviver àquele momento. E ele cai na água e ele continua a gritar: você é salvo? Você conhece a Jesus? E dentre as pessoas com as quais ele conversava, um homem levantou a mão e falou: eu não sou. Eu não conheço Jesus. Ele nada. Agora vem mais essa história. Ele nada até aquela pessoa. Ele tira o colete e entrega para ele. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza de onde ele estava indo. Vocês ouviram? Aquele homem tinha certeza absoluta para onde ele estava indo. Você tem? Se você tem, faz glória a Deus. E ele entrega e começa a compartilhar com aquele homem um plano de salvação. E de repente, ele some e desaparece no meio da água. E ele morre naquele dia. 5 anos depois, e aí foi maravilhoso, eles fazem um encontro de todos os sobreviventes do Titanic. E dentre todas as pessoas que sobreviveram, um homem levanta a mão e fala assim: eu sou o último convertido de John Harper. Vocês entenderam agora a mensagem? Existe um folheto ainda. I was John Harper last to convert, um negócio assim. Livros, filmes, depois vocês procuram vídeos, tem muito sobre ele. Eu sou o último convertido
vestido de John Harper. Presta atenção numa coisa. Você pode ser a última oportunidade de alguém conhecer a Cristo. Está muito quieto. Vou fazer igual os pastores dessa igreja. Vou repetir para vocês não entenderem. Você pode ser a última oportunidade de alguém ser salvo. Somente essa mensagem, gente, já seria o suficiente. Deveria mudar radicalmente como a gente vive a nossa vida. Saber que em qualquer momento, a sua fala, o seu comportamento, o seu gesto, a forma como você vive os seus dias, aquilo que você costuma fazer na sua casa, no Instagram ou qualquer outro lugar, pode ser a última oportunidade de alguém ouvir o Evangelho. E você está preocupado em ser relevante. Você e eu estamos preocupados em ter seguidores. Você e eu estamos preocupados em sermos reconhecidos, em ter uma coisa, em viver um sonho, de nos vestirmos de tal forma. O que você fala e você faz nos lugares onde Deus te plantou. Amados, isso é tão sério. Eu tenho aprendido uma coisa no meu tempo de trabalho. Eu tenho mais ou menos 18 anos que eu trabalho eu sou treinadora comportamental e hoje eu atuo como mentora de mulheres, com foco em carreira e negócios com propósito. Eu tenho uma comunidade que são mulheres que estão buscando a viver de propósito, sempre da vontade do Senhor, porque entenderam que não existe nada fora do chamado do centro da vontade do Senhor. E parte disso aponta que a gente precisa entender que o ID não se cumpre só na igreja. O nosso ID não se cumpre só aqui. Ele se cumpre em todo o tempo. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 10:31. Abre aí. Primeira Coríntios 10, versículo 31, diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo como para o Senhor. Tudo o que eu e você fazemos precisa ser uma resposta ao ID do Senhor. Não é só no ministério, não é só nessa igreja. É no que você faz quando você grava um vídeo, é no que você faz quando você está na sua casa com seus filhos, é o que você faz quando você está no seu trabalho, na roda de conversa com seus amigos. Tudo precisa apontar para esse lugar. Então, nesse tempo de treinamento, falando com as mulheres, eu de verdade acredito que os nossos negócios e aquilo que a gente faz profissionalmente também precisa responder esse ID. Por quê? Porque você não é dividido em caixinhas nenhuma. E você não sabe qual vai ser o lugar, qual vai ser a pessoa que precisa daquilo que você carrega no momento certo para ela. Então, hoje, gente, eu falei com a Sueli quando eu entrei, o Senhor, quando me chama para falar, que eu nunca falo uma palavra fofa. Porque, primeiro, me atravessou. Eu quero ser uma mulher que, diante da morte, escolhe ser fiel. Eu não sei vocês. Eu quero ser uma mulher que, quando o Senhor olha lá do céu, ela olha e fala, aquela ali se coloca diante das pessoas que eu amo em favor delas. Aquela ali se levanta, levantando muros, está fechando as brechas. Eu quero ser essa mulher. Eu não quero ser uma mulher ocupada com vaidade, com status, para viver uma vida de prazer, se isso corrompe o reino, se isso me afasta do centro da vontade de Deus, e se isso impede de levar as pessoas que Ele está confiando a mim aos céus. E eu tomei essa decisão há pouco tempo. E eu tenho mais de 40 anos de igreja. Mais mesmo.
Então hoje a palavra para você e para mim, ela é uma palavra curta, assertiva, não vou me delongar. Mas se você for sair daqui com um aprendizado, eu quero que você saia com isso. Eu e você, todos nós somos chamados por um propósito. Você tem, pode ter certeza. Você não achou ainda, mas você tem. Mas esse propósito, qualquer que seja, ele precisa cumprir 3 coisas principais. E aí, se você é de anotar, que eu sou dessa de anotar, tá, gente? Anota, escreve, guarda no seu coração. Qualquer propósito para do que você identificou precisa cumprir 3 coisas. A primeira delas é conhecer a Deus. Esse é o primeiro propósito que você precisa. Você precisa conhecer a Deus. Precisa conhecer a Deus, inclusive, para saber quem você é. Porque senão você vai ficar à mercê do que te falaram, da vida que você viveu, dos desafios que você passou, dos traumas, inclusive. Conhecer a Deus te liberta e te cura. Amém? Então, para que você tenha a sua luz acesa, porque você não brilha sozinho, lembra? Você é acesa pela luz que atravessa. Para você ser acesa e ativada, você precisa conhecer a Deus. Primeiro, então, para entender quem você é, para você identificar o seu chamado, para você ser reflexo da luz verdadeira nesse mundo. A segunda coisa que você precisa cumprir para cumprir o seu propósito real aqui é permanecer conhecendo a Deus. Não adianta você conhecer a Deus de uma vez só. Não adianta, sabe por quê? Em um mundo que jaz o maligno e que te distrai o tempo todo para que você não se preocupe com esse Deus, mas se você faça tudo apontando para você e viva uma vida ensimesmada. Você já ouviu essa palavra? Viver uma vida ensimesmada é viver uma vida em si mesmo. Esse é o termo para essa geração. Não é geração das minhas filhas não adolescentes. É para nós adultos de 30, 40, 50, 60 anos. Nós estamos vivendo uma vida ensimesmada. Porque tudo nesse mundo, de novo, que jaz o maligno, quer te distrair dessa permanência no Senhor. A gente está achando que mais importante do que estar na presença dele é ter e ser. Só que na palavra fala: vós sois o ramo e eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem enxertados em mim, ou seja, se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Mas se isso não acontecer, se isso não acontecer, você vai ser queimado e lançado ao fogo. Permanecer conhecendo a Deus é permanecer na presença dele. É você separar tempo no secreto. É você deixar que a palavra te confronte e você começar a abrir mão daquilo que você acha que é importante, porque as pessoas estão falando, porque esse mundo está pregando e Deus fala: não é. Não é. Primeira coisa, conhecer a Deus. Segunda coisa, permanecer conhecendo ao Senhor. Terceira coisa, torná-lo conhecido. Amém? Vocês entenderam? Tudo que você faz, tudo que você é, precisa ter como foco principal torná-lo conhecido de alguma forma. Não é sobre você brilhar, é sobre você deixar que a luz atravesse você. E pode ser que isso seja feito através dos seus dons e talentos, pode ser que seja feito através da sua maternidade, da sua forma de cuidar da casa, no seu negócio, na sua carreira, na excelência que você entrega no seu trabalho. Deus vai cobrar das suas mãos as pessoas que Ele tem confiado em você. Porque Ele quer saber se aquilo que você está sendo e fazendo está tornando Ele conhecido. Então eu quero te dizer, queridos, que se vocês cumprem esses 3, quem é que cumpre esses 3? Quem é que está buscando cumprir esses 3? Amém. Tá tudo bem, gente, porque vocês vão fazer isso até o dia da morte de vocês. Mas se você está cumprindo esses 3, vocês estão no caminho certo. E aí a gente volta lá no versículo inicial que fala o seguinte: vocês são a luz desse mundo. Vou voltar lá para a gente ler de novo. Vocês são a luz desse mundo. Presta atenção agora.
não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Olha essa parte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Presta atenção. Depois que você conhecer a Deus e estiver permanecendo conhecido, se você já tem um chamado, se você sabe quem você sabe os seus dons e talentos, Deus já te ativou, não pode mais ficar debaixo de uma escondido. Não pode. Se o Senhor já revelou para você algo, se você já sabe os seus talentos e dons, você precisa usá-los para torná-lo conhecido. E aí, o que ele faz com essa pessoa que ele acendeu o brilho? Ele coloca num lugar estratégico para que a luz dela brilhe e ela ilumine todos os da casa e eles vejam as boas obras dela para a glória de quem? Amém. Então, se você está cumprindo essas três coisas, você será essa luz acesa num lugar estratégico, pode ter certeza. E as pessoas que o Senhor tem para você, confiadas a você, elas vão ser impactadas com o seu brilho. Pode ter certeza. Pode estar parecendo difícil agora, mas vai acontecer. Agora, se você não está buscando, se aquilo que você faz, a forma como você é, como você se veste, como você se fala, a forma como você se comporta, está sempre apontando para aquilo que você quer, nos prazeres desse mundo, e não atinge, não está sendo. E aqui eu preciso falar algo muito importante. Deus vai mostrar para você, se você permitir ser confrontado pela palavra, as coisas que você precisa ajustar para ser essa luz que Ele vai colocar na estratégia. E aquilo que Ele vai me falar, nem sempre é aquilo que Ele vai te falar. Esteja atento. Mas olhe os frutos. A Angélica trouxe aqui a palavra. Senhor, você é esse? Veja os frutos. Quais são os frutos da vida de vocês? Estão apontando para o céu? Ou não? A luz que há em nós vem de Cristo Jesus. Que a gente possa ser espelho, que a gente possa refletir essa luz que é a luz do mundo em todos os lugares que nós estivermos. E para encerrar, eu preciso falar uma coisa com vocês. Talvez, preste atenção, talvez você não precise, você e eu, né? A gente não precisa tirar o nosso colete salva-vidas e morrer para alguém ser salvo. Mas a pergunta que eu quero que você faça é: se fosse necessário, você o faria? Se for necessário desapegar de alguma coisa, abrir mão, qual é o colete que você precisa abrir mão para dar a salvação para outra pessoa? Então saia daqui com esse questionamento hoje. O Senhor quer brilhar através de você. E Ele quer fazer com que você seja essa luz acesa no lugar estratégico. Mas Ele vai olhar, sondar e verificar a fidelidade do seu coração para entender se você vai ser esse homem, essa mulher. Que Deus abençoe vocês e que essa palavra faça como tem feito comigo. Não volte vazia. E que vocês, a partir de hoje, escolham ser aquele que grita: ei, você é salvo? Você conhece Jesus Cristo? Não? Toma o meu colete. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem lubrificou os olhos aí? Aleluia, gente. Que bom, né? Ouvir a palavra do Senhor. Ela nunca volta vazia.